Olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui de volta para continuarmos o nosso estudo da série Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Estamos no volume 3 e hoje será a segunda parte do capítulo João, Reencarnação de Elias. Pois bem, quem não conhece ainda o canal, seja bem-vindo, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal, vamos ajudar a levar adiante esse conteúdo tão enriquecedor para as nossas vidas. Explicando o livro para essas pessoas que ainda não conhecem, nós vemos que Pastorino se preocupa em encontrar interseções, encontrar nas falas e nos exemplos vividos por Jesus como sendo ali símbolos, metáforas para o nosso caminhar espiritual, nosso processo evolutivo, nosso amadurecimento, nossa iluminação, nosso autoaprimoramento. Pois bem, como eu disse, hoje nós damos prosseguimento ao estudo do volume 3, no capítulo João, Reencarnação de Elias. Como é um capítulo longo, eu resolvi dividi-lo em 2. E hoje nós vamos para a parte 2 deste capítulo tão interessante, tão enriquecedor. Na semana passada tivemos a oportunidade de falar sobre o fato de que João, na verdade, não tinha dúvidas com relação à missão de Jesus, mas para ajudar os seus discípulos, ainda incautos, ainda ignorantes, ele pediu que eles fossem ter com Jesus para presenciar os exemplos que Jesus viveu, para presenciar as curas, os milagres, e aí chegarem à conclusão de que Jesus é aquele a quem eles estavam esperando. Ele era o Messias. E aí, para que a gente se lembre um pouquinho do capítulo, eu vou retomar aqui o texto que inspira o capítulo, que é o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 2 a 19, quando Mateus assim diz: como João, no cárcere, tivesse ouvido falar das obras de Cristo, mandou 2 de seus discípulos perguntar-lhe: és tu o que vem? Ou devemos esperar outro? Respondeu-lhes Jesus: ide contar a João o que estás ouvindo e observando. Os cegos vêm de novo, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos se levantam, e aos mendigos é dirigida a boa nova. E feliz aquele que não tropeça em mim. Ao partirem eles, começou Jesus a falar ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas residem nos palácios dos reis. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e muito mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio ante tua face meu mensageiro que preparará teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que não apareceu entre os nascidos de mulher outro maior que João, o Batista, o que mergulha. Mas o reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é assaltado e os assaltantes o conquistam, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar isto, ele mesmo é Elias que estava destinado a vir. O que tem ouvidos, ouça, mas que hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças
que gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: ele recebeu um espírito desencarnado. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis um homem glutão e bebedor de vinho, amigo de cobradores de impostos e pecadores. E contudo, a sabedoria é justificada por seus filhos. Olha aí o Evangelho de Mateus abrilhantando. Lucas também fala disso de uma forma muito parecida lá no capítulo 7, versículos de 19 a 35, falando assim: chamando 2 deles, de seus discípulos, João enviou-os a Jesus para perguntar: és tu o que deve vir, ou esperaremos outro? Quando esses homens chegaram a ele, disseram: João, o Batista, enviou-nos para te perguntar: és tu o que vem, ou esperaremos outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de moléstias, de flagelos e de obsessores, e concedeu vista a muitos cegos. Então respondeu-lhes: indo embora, relatai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm de novo, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos estão ouvindo. Os mortos se levantam, e aos mendigos é dirigida a boa nova. E feliz é o que não tropeça em mim. Tendo ido os mensageiros de João, começou a falar ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido com roupas finas? Os que se vestem ricamente e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e muito mais que profeta. É dele que está escrito: eis que envio ante tua face meu mensageiro, e preparará teu caminho diante de ti. E vos digo, entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Ao ouvir isto, todo o povo e até os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus, sendo mergulhados com o mergulho de João. Mas os fariseus e os doutores da lei desprezaram a vontade de Deus quanto a eles, não tendo sido mergulhados por ele. A que, pois, compararei os homens desta geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que se sentam na praça e gritam uns para os outros: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: ele recebeu um espírito desencarnado. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis um homem glutão e bebedor de vinho, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Falávamos na última semana sobre os nascidos de mulher e também dos filhos do homem, como sendo, na verdade, expressões gnósticas para se referir ao que necessita, na verdade, aos que estavam ainda necessitando reencarnar, os nascidos de mulher. E os que já haviam alcançado a perfeição relativa, que os liberava da necessidade de voltarem à existência física, são os filhos do homem.
João Batista, cujo espírito animara na encarnação anterior a personalidade de Elias, o tesbita, estava sujeito ainda à necessidade de reencarnação para resgatar o assassinato dos sacerdotes de Baal junto à torrente de Quixon, conforme a gente lê lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 40, e no capítulo 19, versículo 1. Eles foram mortos à espada por ordem dele. E por isso a personalidade de João também teve a cabeça decepada à espada, conforme a gente lê lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 10 e 11. Então a lei de causa e efeito é inapelável. João, justamente por isso, ainda pertencia ao grau evolutivo dos nascidos de mulher, embora fosse ele, como disse Jesus, o maior de todos naquela época. Entretanto, aqueles todos que tenham conquistado o reino dos céus, ou seja, que hajam obtido a união hipostática, usando a expressão de Pastorino, com o Cristo interno, eles são maiores do que ele, no sentido de terem já superado essa fase hominal do ciclo reencarnatório. Portanto, de haverem atingido o grau de filhos do homem. Então é importante a gente ver que essa união definitiva com a divindade se dá de maneira ímpar. Surge então, depois 2 versículos que são comentados aí por vários comentadores ansiosamente, buscando penetrar com relação ao sentido profundo, mas de modo geral, esses intérpretes, esses exegetas, permanecem na periferia, né? E aí não conseguem entender o que realmente é trazido ali. A gente vê que Jesus colocou aqui João como um marco divisório a encerrar o Antigo Testamento. Ele coloca o quê? Que toda a lei e os profetas até João, como diz Santo Agostinho, videtur Joannes interjectus quidam limis testamentorum duorum, ou seja, João parece ter inserido um certo limite entre os 2 testamentos, conforme a gente lê na Patrologia Latina, nessa fala de Santo Agostinho. E aí, finalmente, a gente vai ter a grande revelação irrecusável sobre qualquer aspecto. Jesus fala assim, ó, se quereis aceitar isso, ou seja, se fordes capazes de compreendê-lo, ele mesmo é Elias, o que devia vir. Que quem tem ouvidos ouça, ou seja, quem puder compreenda. A tradução do versículo 14 não coincide com as traduções comuns, né? Mas o grego é muito claro. Ele fala, Kaie ei setelet dexatstai autos. Ele mesmo, Estim, Elias, ele mesmo é o Elias, o melon. É o particípio presente aí de melon, que é destinado. O que estava destinado. É justamente Elias que estava destinado. Na Vulgata latina, a gente vê que é traduzido assim: Est vultis recipere ipsi et Elias venturostis est. E se você deseja recebê-lo, é Elias que está para vir. Em um particípio futuro, numa conjunção perifrástica aí, que dá um sentido de obrigação ou destino do presente. No particípio melon, acontece, na verdade, que o latim ligou num só tempo de verbo, venturus est, o sentido de 2 verbos gregos, o melon ergestai. Com essa tradução, o sentido preciso do original ficou arranhado, usando a expressão de Pastorino. Se a tradução fosse literal, a gente deveria ler na Vulgata, embora com o latim um pouco menos ortodoxo, seria ipsi est Elias debens venire, o que corresponde exatamente à tradução que é dada por Pastorino, né? Que é ele mesmo é Elias que devia, ou seja, estava destinado a vir. Pois bem, levados aí pela tradução da Vulgata, muitos dos tradutores colocam o futuro do presente, que deverá vir, quando na verdade a ação é nitidamente construída no futuro do pretérito. Então a previsão do regresso do Elias à terra, conforme a gente vê em Mateus, no capítulo 3, versículos 23 e 24,
eis que vos envio Elias o profeta antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Ele reconduzirá o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. É aí confirmada, na verdade, no livro Eclesiástico, capítulo 48, versículo 10, justamente ao elogiar Elias: tu que fostes designado para os tempos futuros como apaziguador da cólera, antes que ela se inflame, conduzindo o coração do pai para o filho. Aí Pastorino vai dizer que alguns pensam que isso aí se trata do último dia do juízo final, mas Jesus mesmo dá a interpretação autêntica quando ele diz: eu vos declaro que Elias já veio, mas não foi reconhecido. E ele diz também: e os discípulos entenderam que ele lhes falava de João Batista, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 12 e 13. Então não pode restar a mínima dúvida de que Jesus aí está confirmando autoritária e inapelavelmente que João Batista é a reencarnação de Elias. Embora seja, na verdade, sejam aí duas personalidades diferentes, o espírito com E maiúsculo, a individualidade, né, é o mesmo. Gregório Magno compreendeu bem justamente esse mecanismo quando, comentando o passo em que João nega ser Elias, lá em João capítulo 1, versículo 21, ele escreveu ali comentando isso, né? Diz assim, ó: em outro passo, o Senhor, interrogado pelos discípulos sobre a vinda de Elias, respondeu: Elias já veio. Aí a gente vê justamente Mateus capítulo 17, versículo 12. E se quereis aceitá-lo, é João que é Elias, como é Mateus capítulo 11, versículo 14, que estamos comentando. Então João interroga, diz o contrário: eu não sou Elias. É que na verdade João era Elias pelo Espírito, individualidade, com E maiúsculo, que o animava. Mas ele era Elias na pessoa, ou seja, na personalidade. O que o Senhor diz do espírito de Elias, João nega da pessoa. Aí a gente vê que na patrologia latina Gregório fala exatamente sobre isso. Então Jesus não precisava entrar em detalhes pormenores sobre reencarnação, porque era essa uma crença, na verdade, aceita normalmente entre os israelitas dessa época, acima de tudo pelos fariseus, só sendo recusada pelos saduceus, que eram quase que materialistas, né? Pois bem, em Lucas a gente vai ver que existem 2 versículos próprios a ele, distinguindo, né, justamente os publicanos que aceitaram o mergulho de João e os fariseus e doutores da lei que não aceitaram a oportunidade da mudança de vida, de transformação que Deus lhes oferecia por intermédio do que João pregava. E Jesus então prossegue propondo uma parábola na qual ele ilustra a contradição de seus contemporâneos, quando ele diz o que? Desta geração, né, os seus contemporâneos, que não aceitam a austeridade da pregação de João e tampouco a bondade alegre dos ensinos de Jesus. Então, ao verem a penitência e a abstinência do Batista, de João Batista, eles disseram que ele estava obsidiado, que tinha um espírito sobre ele, né? Tinha um espírito desencarnado. E ao observarem a leveza das atitudes de Jesus, o Nazareno, eles taxaram-no como comilão e como um beberrão. E aí cabe notar justamente que, en passant, que a obsessão sempre é atribuída no Novo Testamento a um daimon, ou seja, um espírito desencarnado, que em hebraico é dibuk, e jamais ao diabolos, conforme a gente já leu lá no volume 1. Então é definida aí a posição de dúvidas e hesitações da humanidade daquela época, da qual pouco difere da atual, é bom lembrar, né? E aí o mestre conclui com um aforismo. Ele diz o que? A sabedoria é justificada por seus filhos, ou seja, por seus resultados, por seus frutos. Com efeito, o que é produzido pelo sábio é que lhe justifica a sabedoria. Existem fatos que trazem lições preciosas. E aqui temos um, né? Que é o intelecto, que é representado por João. No cárcere da carne, ouve as teorias a respeito da individualidade que é Jesus. Mas como é de seu feitio raciocinador, ele quer provas.
Não se contenta em ouvir afirmativas de outras pessoas. Ele exige confirmação do próprio. E o meio mais rápido é pedir à própria individualidade que se defina, que apareça, que se declare de origem divina. Evidentemente, de nada adiantaria mais uma assertiva, mais uma afirmativa, embora fosse proveniente da própria individualidade. O intelecto ainda assim continuaria na dúvida. Então, inteligentemente, a individualidade, que é Jesus, não responde com palavras, mas com fatos. O intelecto manda 2 dos seus discípulos, que são faculdades da percepção e da observação, para apurarem esses fatos. E a resposta consiste justamente em fatos. Veja, diz a individualidade, como se modificaram as coisas. A cegueira intelectual se abriu para a luz. Os ouvidos da compreensão, antes surdos, estão atentos à voz interior. Os passos incertos da caminhada evolutiva agora se tornaram firmes. Os resgates kármicos que enfeavam a personalidade vão gradativamente sendo limpos. A morte da indiferença às coisas espirituais se torna vida entusiástica. E apesar de toda a pobreza dos veículos físicos e do espírito com E minúsculo, é a ele que se dirige a última notícia do reino. Mas coitado daquele que, apesar de todas as evidências, não crê. E ainda assim tropeça no conhecimento da individualidade. É feliz, porém, aquele que compreende e aceita. O intelecto recebe as lições e os testemunhos que lhe comprovam a realidade dos fatos e retira-se para a meditação. Aí Pastorino vai dizer que, apesar de tudo isso, além da lição extraída dos fatos, nós temos outra, que é surgida com a palavra, o Verbo de Deus, que se manifesta dentro de nós. João, lá no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer disso, né? É exatamente o quê? Em primeiro lugar, com as perguntas insistentes, nós temos avisos repetidos do que procura o espírito, com E maiúsculo, né? A individualidade. Nem coisas fúteis, uma cana sacudida pelo vento, nem luxo, um homem vestido de roupas finas, nem mesmo um profeta, que são os médiuns, os videntes, mas algo maior do que isso. O espírito quer descobrir o caminho para encontrar o seu único mestre, que é o Cristo interno, que é Deus em nós, a centelha divina em nós, o Self. E para isso está sempre alerta, a fim de entrar em contato com o mensageiro, que é o pequeno mestre, que vem mostrar o caminho, que vem aplainar o caminho, para facilitar a busca e o encontro. A tarefa desse precursor, desse mestre humano, que é o intelecto representado por João, é aplainar as veredas, abaixar os outeiros, e elevar os vales e levar o coração dos pais aos filhos e vice-versa. Ou seja, harmonizar as mentes com todos os veículos que carregam na jornada evolutiva. Então o intelecto, por isso mesmo, prepara o caminho da personalidade para que ela possa encontrar o Cristo interno. Olha que fala interessante. Então, o intelecto iluminado é o precursor do Cristo interno. Seja esse intelecto da própria criatura, seja o de criaturas outras que se disponham a servir a humanidade. E esses precursores têm vindo várias vezes à Terra, sendo alguns reconhecidos como avatares de uma lídima estirpe. Ocorre, entretanto, como aponta Pastorino, que muitos dos discípulos desses precursores do Cristo interno tomam a si também a tarefa de indicar a senda, quer falando, quer escrevendo, quer, sobretudo, exemplificando. E aqui temos o exemplo que Jesus dá de João como sendo o intelecto que preparou realmente o caminho para o Cristo, e que por isso foi destacado como o maior
dentre os que vivem ainda na personalidade, dos que ainda precisam reencarnar. Não obstante, continua Pastorino, aquele que tiver dado um mergulho em profundidade na consciência cósmica, dentro de si mesmo, esse será, em sua individualidade, como filho do homem, maior que qualquer das maiores personalidades, maior que os nascidos de mulher. E por isso João é apresentado aí como o mergulhador, ou seja, o batista, o que mergulha, isto é, o que prepara através do mergulho que ele ensina o caminho para o encontro cósmico com o Cristo interno. Então Jesus, que é a representação da individualidade do Deus em nós, não podia deixar de elogiar esse intelecto iluminado a fim de chamar nossa atenção a respeito de como devemos processar a aproximação da meta gloriosa que nos aguarda. E o evangelista, que na verdade aprendeu o mergulho de João, e por isso encontrar a Jesus, ou seja, a individualidade, ele comenta que os humildes, ou seja, o povo e os publicanos, haviam correspondido ao ensino de João e haviam mergulhado descobrindo o Cristo em si. Mas os orgulhosos, representados aí como os doutores, os fariseus, haviam rejeitado esse ensino, desprezando a oportunidade que a vida, ou seja, Deus, lhes oferecera, e não tinham aceito o mergulho, esse caminho para dentro. Então Jesus confirma ainda que a representação do intelecto iluminado, ou seja, Buda, que significa isso, iluminado é Buda, né? E no Novo Testamento é a mesma que for apresentada com o protótipo do Antigo Testamento, que é Elias. Depois, numa parábola, ele avisa a quem possa compreender que jamais haja decepção, porque a geração que está na terra ainda não sabe o que quer, por uma imaturidade mental. Se um dirigente vem com penitências, ele é rejeitado. Se ele vem com alegria, ele também é rejeitado. Desde que não concordem com seus pontos de vista, que são terrenos materialistas, esses profetas, entre aspas, e precursores, entre aspas, são recusados e levados ao ridículo por qualquer das facções já existentes. Entretanto, continua Pastorino dizendo que são os resultados obtidos que justificam a sabedoria e não as palavras proferidas. Não são as aparências, nem o êxito entre as criaturas, nem o poder, nem a força, nem a santificação meramente externa, proveniente dos outros. O que vale realmente é o fruto íntimo, é o resultado íntimo, o encontro místico, que é oculto, que se dá no quarto a portas fechadas, usando a expressão do próprio Evangelho. Atuando dessa forma nos céus que estão no secreto onde habita o Pai, em nossos próprios corações. Profundo e interessante, né? Muito bonito, uma perspectiva um tanto mística, mas belíssima para a nossa reflexão. Até semana que vem, um grande abraço. Tchau, tchau.